Se tem vinheta, tem informação aqui no canal Som da Repórter. Você está convidado mais uma vez a acompanhar esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Também comente aqui embaixo o que você está achando do canal e das informações. Bom, pessoal, vamos diretamente ao assunto, porque o Internacional neste sábado enfrenta o Juventude, jogo no estádio Beira-Rio. Expectativa de 25 a 30 mil torcedores, o Inter que precisa da vitória desesperadamente contra o Juventude para somar a sua primeira vitória, seus primeiros 3 pontos na tabela do campeonato. O campeonato que é mais curto, 8 rodadas, um formato diferente, então o Inter tem que se atentar e buscar essa vitória o quão antes possível, mais cedo possível, nesta competição. Bom, pessoal, quero falar sobre o time do Inter que deve ser escalado pelo Roger na partida de hoje. Lembrando que são 5 novidades na escalação, ou pelo menos na delegação que o Roger relacionou para esse jogo. Bernabei talvez seja a principal novidade, deve começar no banco, mas já está relacionado, apenas uma semana de treinamentos, de pré-temporada, jogador que é um fenômeno físico, né? O Inter fala muito sobre isso. Na zaga, 2 novidades. Kaique Rocha está no bid, está relacionado para o jogo. E Rohel, zagueiro que estava se recuperando de um problema na mão esquerda. São as 2 novidades da zaga. Na lateral direita, Natan está relacionado, jogador que está reintegrado ao grupo do Inter depois da lesão do Bruno Gomes. E na volância, Fernando, jogador que também está de volta depois de alguma defasagem física aí no início da pré-temporada, agora já reintegrado ao elenco. Então são 5 novidades, estou colocando aí na tela para vocês o provável Inter, com Antony no gol, o Bryan Aguirre na lateral direita, Vitão e Vitor Gabriel a dupla de zaga, na esquerda o Pablo sendo o lateral esquerdo. No meio campo tem Luiz Otávio ou Bruno Henrique, essa dúvida, né? O Roger elogiou bastante o Bruno Henrique na partida contra o Guarani, diz que ele foi bem de 5, que ele pode atuar nessa função. Mais à frente, Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley, Wanderson ou Vitinho, estou colocando essa dúvida até por uma questão de revezamento, uma questão física, e na frente o Borré, lembrando que o Inter não conta mais uma vez com Valência, tem um desconforto muscular, não tem ainda uma lesão constatada, mas o Inter está tendo bastante cautela com este jogador. Esse é o Inter que enfrenta o Juventude, 4h30 da tarde, no estádio Beira-Rio. Bom, pessoal, quero falar agora sobre a seleção brasileira sub-20, que deu um baita vexame na última sexta-feira, ontem à noite, perdeu de 6-0 para a Argentina na estreia do Sul-Americano sub-20. Uma estreia completamente vexatória da seleção brasileira de Ramon Menezes, que tem 3 garotos colorados nesta seleção. Ricardo Matias, Gustavo Prado e o goleiro Henrique Menck. Eu quero falar mais especificamente sobre Gustavo Prado, porque ele pode se transferir para um grande clube europeu. Pelo menos essa é a expectativa do Internacional. O staff do jogador está confirmando uma informação de que o Porto de Portugal está observando o Gustavo Prado nesta competição. Espero que não tenham visto, o primeiro jogo da seleção brasileira e não tenham se assustado, porque Ramon Menezes e os comandados da seleção tomaram um banho de bola da Argentina. Mas a informação é essa, pessoal. O grande clube do futebol português, o Porto, está de olho em Gustavo Prado. E o Inter enxerga com bons olhos uma possibilidade de transferência desse jogador, porque é um jovem, 19 anos, o Inter contratou vários ponteiros aí para essa temporada, Gustavo Prado seria mais um deles. Então, o Inter enxerga como positiva esta sondagem do Porto e também de outros clubes que ainda não vazaram, mas que observam também a situação do Gustavo Prado. Então, jogador do Inter sendo observado por grande clube português. A informação foi trazida primeiramente pelos meus colegas da Rádio Inferno, mandando um abraço para todos eles. Bom, pessoal, e para encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre uma mudança que ajuda o Internacional, uma mudança no calendário do Campeonato Gaúcho, uma mudança de local da partida da próxima terça-feira. Vou explicar a situação para vocês. O jogo da próxima terça
é contra o São José. O Inter enfrentaria o São José no Paço da Areia, toda aquela dificuldade que a gente já conhece, o gramado sintético, enfim, toda a dificuldade de adaptação, problema também com lesões que podem acontecer. O Inter enfrentaria esse cenário caótico aí na próxima terça-feira. Acontece que na estreia do Campeonato Gaúcho, na quarta-feira, teve uma briga entre torcedores do São José e do Pelotas, no estádio Paço da Areia, o que deixou o estádio um pouco avariado, ou seja, o estádio teve alguns problemas, principalmente em relação às suas estruturas. E o Corpo de Bombeiros, a Guarda de Bombeiros, está exigindo algumas alterações no estádio e algumas melhorias de última hora, como extintores de incêndio, algumas estruturas que foram danificadas durante esta confusão. O São José está correndo contra o tempo, ou estava correndo contra o tempo, para fazer esses ajustes até a segunda-feira, para que o estádio fosse liberado para a partida contra o Inter na terça. Mas a Federação Gaúcha já tomou a decisão de tirar o jogo do Paço da Areia e colocar no estádio do Vale. Então o jogo será no estádio do Vale na terça-feira, 9h30 da noite. O jogo está confirmado pela Federação Gaúcha de Futebol. Uma boa notícia para o Internacional, que escapa do gramado sintético do Paço da Areia e agora vai jogar no estádio do Vale, que não tem uma condição ótima também de gramado. O gramado é bem ruim comparado a outros do Campeonato Gaúcho, mas pelo menos escapa do sintético do Paço da Areia. Lembrando que o Grêmio também joga no estádio do Vale na quarta-feira contra o Monson, o time da capital gaúcha que está mandando seus jogos por lá. Então teremos aí um gramado bastante prejudicado aí do estádio do Vale para a partida de quarta-feira, mas o Inter não tem nada a ver com isso, vai jogar na terça contra a equipe do São José. Bom, pessoal, esse foi o vídeo aqui no canal trazendo as novidades do Internacional. Peço desculpas de antemão, pessoal, hoje não vou trazer o vídeo pós-jogo para vocês. Estarei numa formatura em Taquara da minha amiga Valentina, um beijo para ela, e estarei curtindo, enfim, volto amanhã no domingo para a gente atualizar tudo sobre o Internacional e tudo que aconteceu também na partida deste sábado. Um abraço a todos vocês, deixem o seu like, comentem aqui no vídeo, ativem as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e um abraço!